saúde e ainda é diretora acadêmica da Alfa Cursos, que tem sido uma referência aqui em Salvador no Centro de Saúde, né? Então, a gente tinha essa live, né? Que apresente um pouquinho pra gente, com sua história. Beatriz, pelo convite, quero agradecer a Liga, quero agradecer essas ex-alunas tão queridas. Tá? Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar falando da enfermagem obstétrica, né? Que, como todo mundo sabe, é a minha paixão, né? Trabalho com enfermagem obstétrica já há 20 anos, né? Tenho 10 anos, completei agora em abril 10 anos na gestão da Tarsila Balbino, então estou lá como diretora-geral, nessa maternidade que completou 62 anos também agora no último dia 15 de março, e na qual também eu já fui coordenadora de enfermagem. Então, na verdade, a minha trajetória, né, profissional, ela praticamente foi toda dentro da obstetrícia. Né? Eu trabalhei pouco tempo em outra área, que foi uma área também muito importante, que foi muito gratificante para mim, mas que era uma área também de muito sofrimento, né? Principalmente, que é a área de hemodiálise, né? Com renais crônicos. E desde que eu entrei no Estado, que aí eu fui trabalhar na Albert Sabin, eu me identifiquei muito com a área de obstetrícia. E aí busquei fazer a pós-graduação, fiz na UFBA, tá? Já tenho 20 anos de pós-graduação. Tive o privilégio, né, de ser escolhida na época pelas professoras para fundar a Abenfo Bahia. Então, fui presidente da Abenfo Bahia durante alguns anos. E saí da Albert para assumir a coordenação de enfermagem na Tarsila Balbino. Foi o meu primeiro cargo, né, como gestora. Paralelo a isso, ensinando em muitas faculdades, né, em instituições de ensino superior, cursos de pós também, e a Abenfo me trouxe uma experiência incrível, uma experiência maravilhosa, a oportunidade de sair daqui de Salvador, né, conhecer muitos outros estados, o trabalho da enfermeira obstétrica, tá? E depois que eu saí da Tarsila, eu fui para a área técnica de saúde da mulher, onde também foi um grandíssimo aprendizado, e depois retornei para a Tarsila como diretora-geral em 2 de abril, né, de 2011. Então, essa é a minha trajetória, sempre trabalhando com mulheres, sempre trabalhando para mulheres, né, porque eu acho que isso é extremamente gratificante para mim. Tá? Então, um prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês o que vocês querem ouvir, né? Então, o que é que vocês... Espero que eu possa, né, contribuir, esclarecer algumas coisas, tá? Sei que o tempo é curto, eu falo um pouco, tá? Mas deixar aí também a Secretaria de Saúde realmente, e aí eu falo, né, enquanto Secretaria de Saúde Estadual, que é da qual a Tarsila faz parte, também se empenhou muito e logo pediu da gente, nos apoiou na construção de um plano de contingência, né? E que a gente se debruça sobre ele até hoje, fazendo sempre adaptações, adequações, que com o avanço da pandemia, algumas coisas foram mudando, né? Então, a gente foi adequando, tá? Então, o maior obstáculo, sem dúvida, foi esse medo mesmo, que aí a gente ainda vive isso, mas de uma maneira mais equilibrada, porque, ao mesmo tempo, as pessoas foram buscando a melhor forma de se equilibrar, né? De se realmente se proteger, porque, ao mesmo tempo, as pessoas foram buscando a melhor forma de se equilibrar, né, de se realmente se proteger, e isso tem melhorado um pouco, tá? Mas o medo realmente eu tiro por mim, também por toda a equipe. A gente sabe que hoje, né, muito se discute, né, sobre a humanização da assistência, né, obstétrica, das pessoas que querem parir, né, não somente mulheres, mas como homens também se gestam, né, e vão parir. E a gente sabe que esse tema tem sido vigente, principalmente durante a pandemia, né? Que muitas restrições foram feitas, principalmente a questão, né, de acompanhante, a questão das doulas. O que você acha, Rita, que ainda hoje, atualmente, né, na atual conjuntura que a gente está vivendo, qual seria o maior obstáculo que ainda se tem para enfrentarmos na prática, né, nas práticas da enfermagem obstétrica? Bem, já foi bem mais difícil, tá? Eu posso falar isso, assim como eu fui enfermeira da assistência,
E realmente não era fácil. Imagino que antes de mim, imagino e sei de algumas histórias, né? Era mais difícil realmente. A gente avançou muito, sabe? Avançamos demais nesses últimos anos, mas a gente demorou um pouco para avançar. Tudo aqui é muito lento, tá? E foi muito sofrido para muitas colegas e para mim também. Não foi fácil. A gente ainda faz diversos enfrentamentos, tá? Pela falta de conhecimento de outros profissionais sobre a história e importância da enfermagem, principalmente a enfermagem obstétrica, tá? Aqui especificamente no seu bojo, principalmente a questão de você poder acolher, poder admitir a mulher, poder prescrever, fazer a prescrição do trabalho de parto, do parto e do pós-parto, preencher a IH, que é a autorização de internação hospitalar, e também dar alta a essa mulher, certo? Então, falando de mulheres de risco habitual, ok? Não estamos falando de mulheres de gestantes de alto risco. Então, falta conhecimento da lei do exercício, falta conhecimento do quanto a gente pode, dentro de uma unidade, colaborar ainda mais, ajudar e trabalhar mesmo nessa integralidade da assistência, né, da assistência à mulher e ao bebê. Sim, perfeita, Cristiana, a sua colocação. Tem uma questão que foi levantada, né, que nesse período pandêmico, né, muitas mulheres procuraram para saber a relação do parto domiciliar, né, se esse parto domiciliar seria uma forma de parto mais seguro, né, e aí falando de mulheres que têm acesso a isso, porque a gente sabe que a maioria das mulheres que param hoje nas maternidades públicas, em maioria são mulheres que não têm acesso a esse parto domiciliar, né. Sim. Então, assim, o que você acha, né, dessa atuação da enfermagem obstétrica em relação a esses trabalhos de parto, né? Você acha que hoje, nesse período pandêmico, o trabalho de parto domiciliar ele seria mais seguro? Se sim, né? Como funcionaria isso, né? Dentro da enfermagem obstétrica, né? Do crescimento que a gente tem hoje dessa área. Certo. Então, primeiro lembrar que o parto, né, ele é da mulher, ele é daquela família, né? Na verdade, é ela que vai decidir, né? Se possível, é claro, dentro das suas condições também, né? As condições mesmo de saúde, se ela vai optar por um parto domiciliar ou não, certo? Primeira coisa é essa. A segunda coisa a ser discutida é de que a enfermagem obstétrica, enfermeiras e enfermeiros obstetras, eles podem, sim, atuar no ambiente domiciliar, tá? Eles podem, sim, acompanhar esse parto em domicílio, desde que estejam seguros, né, para isso, desde que estejam capacitados para isso. A gente precisa realmente bater muito nessa tecla. Eu, como professora, sou muito chata em relação a isso, porque a gente pode, Beatriz, a gente pode uma porção de coisa, tá? A gente pode uma porção de coisa, mas a gente precisa ter competência, a gente precisa ter segurança no que a gente está fazendo, certo? Então, a gente vê a enfermagem crescendo, eu acho ótimo, vejo aí as pessoas se expandindo, né? Atuando em diversas áreas, mas eu preciso lembrar sempre que é necessário a gente ter competência, porque a gente pode causar um dano, e tudo que respinga na nossa profissão, infelizmente, ela repercute de uma maneira muito mais rápida negativamente, tá? Então, o parto pode acontecer em domicílio, desde que ela seja, né, de risco habitual, de que ela deseje, e a enfermeira obstetra pode, sim, desde que tenha também, né, a segurança de onde vai encaminhá-la, seguir todo o protocolo, né? A gente tem parecer técnico nos conselhos sobre isso, mas ter segurança, inclusive, para onde vai encaminhar essa mulher, caso ela venha apresentar uma distócia de final, né, de trabalho de parto, alguma coisa assim, mas é fundamental, principalmente, que eu tenha competência para assistir esse parto, mas ele é possível. Não sei se respondo a pergunta se era isso, né? Mas, independente do ambiente, sendo de risco habitual, do local onde ela esteja, a gente pode, sim, atuar. Não precisamos fazer parte de uma equipe
tá? De uma equipe que eu digo assim, que tenha também médicos, tá? A gente pode ter uma equipe de enfermeiros obstetras que atuam no ambiente domiciliar, atuam em domicílio. Sim, com certeza. E eu tenho visto que esse tem sido um momento muito grande para a enfermagem obstétrica, né? Muitas mulheres procurando essa questão do parto domiciliar. Sim. Justamente por, durante a pandemia, se sentirem mais seguras. É, perfeito. E que o hospital tem algumas disposições. Eu não falei sobre isso, né? Exatamente, porque assim, algumas mulheres realmente estão preferindo, porque tem muito receio do ambiente hospitalar, Então, elas têm medo de ir para as maternidades e se contaminarem, tá? Mas, por outro lado, também, a gente precisa isso. Se ela tem, durante todo o pré-natal, e também construindo com ela o fato, né, e trabalhando com ela, o fato de que as maternidades, os hospitais, os locais, né, os centros de parto, todos eles, né, no caso no centro de parto não, mas não poderia, mas hospitais e maternidades, eles estão preparados para receber essas mulheres também que correndo menos risco de se contaminar. A gente não pode dizer que o risco é zero, de maneira nenhuma, não é zero para ninguém, tá? Mas que também, por que é importante isso? Porque possa ser que, apesar de um pré-natal sem intercorrências, né, todo redondinho, ela pode apresentar, né, alguma intercorrência no final, e aí está toda preparada para trabalhar, para parir num ambiente que ela não vai poder. Então, ela precisa ser preparada também para o caso de não poder parir em domicílio, ser encaminhada para uma maternidade e isso não desequilibrá-la, né? Porque isso acaba realmente afetando muito o seu psicológico se ela não tem preparo nenhum. Sim, claro. Fala um pouquinho para a gente, Rita, sobre esses protocolos que têm sido colocados, né, enquanto diretora da maternidade de Flor Albino, que é uma das maternidades, inclusive, né, que tem crescido nessas questões de protocolos, de métodos não farmacológicos para o iniciador, né, de garantia de direitos a essas gestantes que vão parir, como, por exemplo, né, o acompanhante, a entrada de doulas nesse processo, né, tem sido uma maternidade que tem uma das maternidades referentes aqui em Salvador, né, para essas metodologias. Fala um pouco para a gente como é que tem sido a implantação desses protocolos, né, dessas medidas de prevenção para a Covid, como é que essas gestantes estão sendo acompanhadas nesse processo? Então, são vários, né, vários protocolos, várias revisões já, que a gente já não sei nem mais em que número de revisão estamos. Então, lá em 15 de março de 2020, nós iniciamos o nosso plano de contingência, né? Então, como já falei aqui, que esse plano que é quase todo mês, ou a cada 2 meses, ele é revisto e reorganizado. Protocolos também, nós temos diversos protocolos. Como você mesma colocou, a Tarsila avançou muito nessas questões, né? Em termos de segurança do paciente, construção de fluxos, de protocolos, a gente realmente nós estamos tendo no momento um grupo extremamente interessado, né? A gente tem a diretora de enfermagem, o diretor técnico, também a própria diretora administrativa, o grupo que compõe a direção da Tarsila, ele está muito engajado, realmente, nessa proposta mesmo, de estar sempre atualizando e seguindo as orientações e recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Então, foram muitas mudanças que ocorreram, tá? Foram muitas mudanças. A gente precisava, em pouco tempo, organizar a unidade para receber mulheres que poderiam estar com Covid. Então, nós fizemos, né, algumas mudanças na nossa porta de entrada, no sentido, né, a porta de entrada para ela, inclusive estávamos em plena reforma da porta de entrada quando a pandemia chegou, tá? Essa porta de entrada, ela foi inaugurada em, acho que 19 de junho, foi em junho de 2020, tá? Então, no protocolo inicial, nós mantínhamos a presença do acompanhante durante todo a permanência dessa mulher, tá? Desde o momento em que ela é internada até o momento da sua alta. Isso a gente garantiu nesse praticamente 1 ano de pandemia. É bem recente a modificação que eu vou contar
aqui para vocês, tá? Então, a gente procurou garantir, embora em alguns momentos a gente também sentasse e visse, não houve aumento de contaminação de profissionais por conta disso, nem de mulheres também, nem de pacientes, mas porque a gente vinha monitorando, ok? Então, a gente garantiu isso. Porém, agora, recentemente, com essa nova onda de contaminação, com tudo isso que está ocorrendo no nosso estado também, tá? Nós fizemos uma revisão e tomamos uma decisão em termos de diretoria, não foi somente eu, Rita, né, que tomei, graças a Deus, eu compartilho isso com o restante da minha gestão. E aí nós suspendemos o acompanhante após o nascimento da criança. Então, ele permanece com ela durante o trabalho de parto, durante o parto, mas ele não vai com ela para o alojamento conjunto. Isso foi de 18 de fevereiro para cá, tá? Então, não tem o quê? 2 meses, né? Ainda vai completar 2 meses, março, abril, e a gente espera que realmente até o final de abril a gente possa retomar o que a gente porque a gente acredita nisso, né? Então, nós temos praticamente 100% das nossas mulheres acompanhadas, tá? Com a garantia do acompanhante. Batia o quê? 98%, 99% era em relação àquelas mulheres que não tinham ou que não queriam, tá? Mas, assim, infelizmente, eu digo isso com muito pesar, porque eu trabalho nisso há 20 anos, como já disse para vocês, e há 20 anos que eu falo da importância do acompanhante. Só que eu tenho que pensar também no momento, assim, como gestora, que é responsável por uma unidade, né? Que é responsável, que acompanha todas as contaminações da unidade, sejam de profissionais, sejam de pacientes, sejam até de pessoas, né, que vão além, né, que convivem com esses profissionais. Não é fácil para mim também. Então, assim, a gente foi quase que chorando que eu tive que fazer, né, essa portaria junto com o nosso advogado lá e bater esse martelo de que a gente estaria suspendendo os acompanhantes nesse período. Tá? Também não sei se já te respondi tudo, que você falou algumas coisas, eu estou tentando ser objetiva e posso ter esquecido de falar algo. Em nosso tempo é um pouquinho curto, né? Rita, eu queria agradecer novamente, né, a você e lembrar de uma das nossas parcerias, né, que é a Alto Cursos, em que você é diretora acadêmica, né? Sim. A nossa parceria também da Priscila Balbino, né, em ter aceitado o nosso projeto da Unijorge, né, e fazer essa parceria com a gente e fazer essa perimonitoria, né, que é uma gestante, que é um projeto de extensão que tem crescido muito, né, esse atendimento às gestantes através da perimonitoria. Sim, sim. Queria falar um pouquinho agora desse momento pandêmico, né, que tem afetado muito tanto as gestantes quanto a equipe profissional que assiste esse parto, né? Então, a gente sabe, né, nós que somos da gestante mulher sabemos que para o trabalho de parto, né, uma experiência positiva dessa pessoa que vai parir, é preciso, né, a garantia de um ambiente acolhedor, né? É o mínimo. Mas para essa mulher, a pessoa que vai parir, cria um vínculo com a equipe e se sinta confortável para ter um trabalho de parto tranquilo, né? E isso entra a garantia de direitos, né? Os métodos de farmacologia que a gente pode utilizar e outras questões. Como é que tem sido, né, essa garantia, né, de boa prática de assistência ao parto em tempos de pandemia? Certo. Então, falando um pouquinho, né, já que você falou, né, da nossa parceria com vocês em relação a esse Alô Gestante, né, um projeto muito bacana. Eu quero parabenizar, né, todo mundo que teve as idealizadoras do projeto, dizer que isso vem, sim, ajudando muito as gestantes, né, porque no início nós tivemos o absenteísmo de gestantes no pré-natal grande, tá? Porque, como já disse aqui, vou repetir, era todo mundo com muito medo, e elas também estavam com medo, e embora o pré-natal não tenha tido nenhuma orientação de parar, né, de interromper, pré-natal a gente não pode interromper, mas a gente podia alternar, né, com consultas online, com orientações, né, por telefone, e isso foi extremamente importante. Essa parceria foi muito importante para a gente, porque a gente não tinha nem perna para fazer tudo isso. Nós não tínhamos
profissionais suficientes para dar, né, fazer esse acolhimento e esse atendimento às mulheres. Então, assim, quando chegou isso para a gente lá na Ticira, foi, assim, visto como uma coisa assim, poxa, uma luz no fim do túnel, né? Então, vamos, sim, abraçar esse projeto. Claro, conversei muito com algumas professoras da Unijorge, e aí a gente tocou, e eu estou vendo que está sendo muito, muito interessante, né? Tanto para vocês quanto para a gente, mas principalmente para as mulheres, tá? Em relação às boas práticas, que você até tinha falado nisso também na pergunta anterior, e eu acabei não falando, e garantia dos direitos, então já expliquei um pouco sobre a questão do direito ao acompanhante, tá? Que não é uma coisa que a gente tenha feito com satisfação, mas que foi necessária, e que em breve a gente vai retomar daquela forma como a gente, né, já oferecia, que isso para a gente não é novidade, tá? E aí, até falando mais sobre isso, sobre o acompanhante, é muito interessante que foi difícil implantar, né? Foi difícil. Todo mundo acho que sabe disso. Não só na Ticira, como em outros locais também. Mas é super benéfico hoje você olhar para trás e olhar o hoje também, ver assim, alguns profissionais ponderando, poxa, mas tirou o acompanhante, tá? Então você vê assim, por que fez isso? Então, assim, a gente se sente ao mesmo tempo que a gente, né, fica um pouco frustrada por ter tirado, né, por ter feito isso, a gente também se sente bem, porque assim, poxa, tá todo mundo vendo agora o que é bom, né? Como ele pode ser realmente benéfico para todo mundo, né? E principalmente para aquela família, né? Para aquela mulher, tá? Em relação às outras boas práticas, principalmente a métodos não farmacológicos, eles estão sendo mantidos, tá? Com todos os cuidados, ok? Então, não tem por que suspender esses métodos não farmacológicos, tá? A amamentação está sendo mantida também, já existem aí, né, recomendações, tá? A gente já sabe que não existe estudos, assim, bem específicos, né, bem, como é que eu digo, contundentes que mostrem, que diga assim, não pode amamentar, tá? Uma coisa que é o contato pele a pele, é que ele foi, né, nas pacientes com Covid, ele foi realmente, né, interrompido, foi suspenso por conta do risco, tá? Mas a humanização do parto, gente, ela continua, porque a humanização do parto é uma coisa extremamente ampla. A humanização do parto, ela diz respeito a várias coisas, ao acolhimento que você faz à mulher, a garantia da vaga, né? A você não realizar, sei lá, procedimentos invasivos desnecessários, como toques, por exemplo, né? Ok? É você não se apresentar para ela, é você ser extremamente fria ou grosseira, tudo isso está dentro da humanização do parto. Então, quando você explica para a mulher o porquê dela estar, você explica para o acompanhante, para a mulher, o porquê de que ele vai ser convidado a se retirar depois do nascimento do seu filho, ele vai compreender, porque quando você explica, se você não explica, se você simplesmente diz, agora está na hora do senhor sair, ou da senhora sair, ele não vai compreender. Então, humanização do parto é tudo, humanização da assistência, a maneira como essa mulher já vai chegar, já vai ser acolhida. Vamos lembrar que o acolhimento é feito na porta de entrada, né? Feito na recepção. Então, quem acolhe é ali quem está fazendo a ficha, quem acolhe é o vigilante que está permitindo a entrada, ou então dizendo agora não pode, só um minutinho, a maneira como a pessoa se dirige a ela. Não é verdade? E isso vai continuar na classificação de risco, na admissão e por aí vai. Então, quando uma mulher ela tem as informações necessárias, né? E as informações, inclusive, do que não está sendo feito, as razões pela qual não está sendo feito aquilo, ela vai contra-argumentar, talvez argumentar, contra-argumentar, mas a tendência é que ela compreenda, certo? Então, todo o resto, ele está mantido, principalmente, né, o respeito a essa mulher e a essa família. Com certeza, e a gente tem visto nessa pandemia, né, em alguns locais e alguns relatos que a gente colhe, inclusive, né, de gestantes, sobre essa falta de acolhimento durante a pandemia.
falar a verdade. Então, a gente tinha bastante esse acolhimento, né? E alguns relatos que a gente tem colhido é justamente isso, né? Um pouco dessa perda de acolhimento, né? Desse ambiente. Mas é como você falou, quando esse acolhimento começa, né? Desde da CCR, né? Do acolhimento para a situação de risco, em que essa gestante, né? E um acompanhante dessa gestante, né? É orientado, é explicado como é que é esse processo de protocolo. Eu acho que esse processo, né? De trabalho de parto acaba se tornando um pouco mais acolhedor. Só o fato de você explicar que a organização também é isso, né? É, com certeza. E a gente tem uma... Sim, pode falar. Você perguntou de doulas também, né? Não sei se você vai repetir, porque eu acabei não falando, né? Tá? Então, assim, a gente considera extremamente importante a doula, tá? A gente super apoia e a gente deseja muito ter doulas fazendo parte do nosso quadro. Mas você sabe que não é uma coisa ainda, né, que é institucional, digamos assim. Então, a gente já teve, se eu não me engano, foi 2018, 2019, um projeto lá dentro da maternidade, que era de doulas voluntárias, tá? Que foi muito bacana, era liderado por Ione. Ione trabalhava conosco lá, uma enfermeira obstetra, que foi minha aluna também. Ione liderava esse grupo. Foi muito legal também, como tudo, como acompanhante, foi assim meio que houve um estranhamento, tá? Mas a gente foi participando da equipe, eu construí um documento dando ciência, né, aos profissionais, e aí elas foram, sim, sendo aceitas, sendo inseridas. Só que como todo trabalho voluntário, né, a gente não pode exigir, então acaba também que as pessoas vão buscando outras coisas, vai aparecendo outras coisas, né, vão compondo, né, conseguindo seus empregos, seus trabalhos, a gente não teve. Eu não posso dizer que a gente não teve sucesso, ele foi sucesso enquanto durou, tá? Mas ele ficou, né, teve assim um vácuo, teve realmente algumas saídas e que a gente não pôde retomar, não tivemos tempo, porque aí logo depois chegou a pandemia. E aí, nesse momento de pandemia, realmente a gente não vai mexer nisso para introduzir doulas agora, se a gente precisa restringir o número de pessoas ainda circulando, né? Dentro da maternidade, principalmente dentro da sala de parto. Mas a gente apoia, a gente gosta, a gente quer muito ter doulas, né, dentro da maternidade. E é importante, né? A gente já tem despechos aí, não é despechos positivos quando se tem a presença da doula, né? Inclusive das intervenções desnecessárias, né? Mas a Sila Bobinho tem sido uma maternidade muito aberta em relação a isso. A gente consegue acompanhar um pouquinho pelo Instagram. Ah, que bom. E a gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo a nossa live, que é uma pergunta em relação ao parto domiciliar. Então, a pergunta é a seguinte, né? Se em algum momento, né, durante o acompanhamento de um trabalho de parto domiciliar, aconteceu alguma distócia, alguma intercorrência, essa gestante precisa ser encaminhada, por exemplo, para a maternidade Sila Bobinho, se a maternidade estaria aberta para receber essa intercorrência de um parto domiciliar e de como é que seria a atuação desses profissionais em relação a isso. Tá. Não só a Tarsila Balbino, como todas as unidades, todas as maternidades de Salvador, as maternidades que são públicas, tá? Elas são mantidas pelo Estado. Tá? Não vem ao caso agora. Você precisa, no caso da enfermagem, né, cuidar e aquele médico, se for o caso, tratar aquilo que está acontecendo. Ok? Acho que dá para responder aí, dá para... Veja aí se foi isso. Com certeza, e muito importante o que você falou, né? Às vezes a gente vê muito isso. E aí não só por parte, né, da enfermagem, na verdade, eu vejo que às vezes o mínimo é por parte da enfermagem, mas eu vejo muito por parte médica, às vezes, né? Essa questão em relação a essa atuação dos profissionais quando chega uma paciente, né, com parto domiciliar, que aconteceu com intercorrência, não acontecer essas consultas, né? Mesmo que essa gestante seja uma gestante de baixo risco, né, que a gente chama de risco habitual. Inclusive para dentro de nós, né, enquanto da enfermagem obstétrica. E muito se comemora falando somente da parte da medicina, né? Então, o que é que você acha, Rita? Que muitas vezes a gente vê essa relação de embate entre a medicina obstétrica e a enfermagem obstétrica, né? Muitas vezes a gente não consegue campo, não consegue espaço. O que é que você acha em relação a isso, né? O que é que a gente, enquanto enfermagem obstétrica, pode fazer para ganhar espaço dentro dessa área que muitas vezes nos é negado?
É, então, vamos lá. A enfermagem obstétrica, ela foi uma das primeiras, se eu não me engano, foi em 72 que ela foi instituída como, inclusive, era Conselho Federal de Enfermagem. Era CFE, CFE, as siglas eram CFE, esqueci aqui agora, esse detalhe aí. Mas, assim, a obstetrícia, eles só tinham 3 especialidades. A obstetrícia era uma delas, ok? Mas acontece que as primeiras escolas de enfermagem também, elas foram, né, quando elas foram instituídas, o ensino era praticado por médicos, tá? Então, médicos que ensinavam mulheres, que na sua maioria eram mulheres, tá? Os seus estudantes sempre mulheres, médicos que ensinavam mulheres a serem enfermeiras. Então, já vem daí essa coisa de que a enfermeira precisa trabalhar sempre com o médico, tá? Algumas vezes a gente pode até dizer, porque eu ouvi isso, né? Não sei vocês, mas tipo assim, enfermeira é ajudante de médico. Então, a confusão já começa daí, tá? Que, aos poucos, isso foi sendo esclarecido. A enfermagem, ela foi avançando, mas o que é que acontece? Ainda era predominantemente feita, né, por mulheres, que cuidavam de mulheres, e muitas vezes voluntariamente, tá? Aquela coisa meio que, sabe? Vou fazer aqui porque eu sou uma mulher, eu preciso cuidar de outra e tal. Então, isso não nos ajudava muito, a gente não conseguia avançar, tá? Mas foi que a gente conseguiu, né? Vieram os movimentos feministas, políticas públicas de saúde, né? Nós tínhamos na década de 70 o PMI, que era um programa materno-infantil que só via a mulher, né? Gestante e depois a criança. Mas aí vieram esses movimentos feministas que trouxeram o PAISME, né? PAISME, que é Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que depois se transformou numa política, e mais recentemente nós tivemos a Rede Cegonha. Tudo isso, todas essas políticas estavam imbricadas com resoluções do Ministério da Saúde, mostrando a importância da enfermagem obstétrica, tá? Tivemos cursos de enfermagem obstétricas patrocinados pelo Ministério da Saúde, porque começou a ver que onde tem enfermeira obstetra atuando efetivamente, né, naquela assistência ali à mulher, se tem menos distócia, menos complicações para a mulher e menos mortes, tá? Então, isso avançou, como eu já disse logo no início da nossa live, avançou muito. Nós hoje já conquistamos espaço que a gente não tinha, nem assim, a gente até sonhava em conquistar, mas que achava que estava muito longe, ok? O que é que falta nesse momento? Como eu também já disse, a gente precisa ter postura, a gente precisa ter competência, a gente precisa estudar. Vou repetir que a gente pode uma porção de coisas, tá? Mas para isso, a gente precisa começar, inclusive, do início, porque às vezes as pessoas já querem tudo muito rápido, já querem estar no local, que é preciso ter humildade também, tá? É preciso se colocar em campo e reconhecer que você, muitas vezes, está com um médico extremamente competente e que você ele precisa da sua ajuda enquanto enfermeira e você precisa da ajuda dele enquanto obstetra. Eu aprendi muito com muitos médicos, como aprendi muito com auxiliares e técnicas de enfermagem, sem falar como aprendi com colegas também enfermeiras, certo? Então, eu acho que o que falta hoje, muitas vezes, eu tenho discutido muito isso também a nível de diretoria com Rose, que está aí nos ouvindo, e com Zé Luiz também, de que falta realmente, como é que eu digo, meu Deus, unidade, falta postura, falta até mesmo, Beatriz, sabe? Um pouco de educação das pessoas, é chegar no campo e respeitar aquele profissional que está lá, porque hoje, como gestora, eu entendo perfeitamente alguns posicionamentos médicos, sabe? Eu entendo a angústia, a preocupação deles. Então, como eu também entendo a angústia e preocupação de muitas colegas, tá?
Só que a gente realmente precisa sentar, dialogar, seguir protocolos, certo? Como eu sempre disse no meu dia a dia, quando questionavam se eu podia fazer aquilo, o que é que eu estava fazendo, que eu estava doutorando, eu já ouvi isso, eu ia, mostrava que não era isso que eu estava fazendo, desempenhando o meu papel. Inclusive, quando eu tinha dúvidas, né, quando eu tinha, que sempre tive, a gente nunca sabe tudo, chegava a eles e dialogava, doutora, está acontecendo isso, isso e isso, olha, eu já fiz isso, mas assim... E aí eles começam a ver assim, poxa, ela não está aqui realmente para me substituir, ela está aqui tentando fazer o papel dela. Então, torno a dizer, não sei se fui clara assim com o que você queria, né, que eu esclarecesse, mas obstáculos ainda existem, eles já foram maiores, tá? Vencemos alguns, mas se a gente seguir nessa mesma linha que eu venho vendo muitos profissionais, e aí digo também, como eu estou falando praticamente para a enfermagem aqui, vejo muitos profissionais da enfermagem muito equivocados. Então, se não parar para pensar, né, assim, o que é que eu quero, o que é que eu preciso saber? Então, eu sempre digo, estude a legislação e depois, na sua área, você se aprimore, tá? Você busque sempre saber, né, tudo, que a gente torna a dizer que a gente nunca sabe tudo, a todo dia a gente está aprendendo, para que você possa discutir, acompanhar, tenha postura que você será respeitado, certo? Você será, sim, respeitado como um enfermeiro, sem precisar estar se submetendo a certas coisas que não vem um caso aqui até a gente citar, certo? Mas alguns colegas sabem muito bem do que eu estou falando, certo? Então, vamos ter postura mesmo, competência, porque aí a gente vai conseguindo avançar. Já concordo, Rita, com o que você falou, inclusive com o que o Ludmila colocou aqui como comentário, né? É colocar na prática o conceito da equipe multidisciplinar, né? Sim. Das pessoas que assistem aquele parto, né? Então, muitas vezes, a enfermeira obstetra, o médico, a médica, né? A fisioterapia, que está também muito atuante, inclusive, agora na assistência ao parto, né? Fisioterapia pélvica, né? A equipe de doulas, a técnica ou técnica em enfermagem. Então, é trabalhar nessa equipe multidisciplinar para fazer com que essa pessoa que vai tenha uma experiência positiva de parto, né? Independente de que seja um parto normal ou um parto cesárea, né? Uma cirurgia cesárea bem indicada, obviamente. Exatamente. E essa mulher, né? Essa pessoa tem uma experiência positiva de parto, né? E você quer falar mais alguma coisa? Nosso tempinho está acabando. Tá, todos os profissionais, só complementando, né, que falou da equipe multi, todos os profissionais, eles são importantes, né? Desde o funcionário, tem um funcionário da higienização, tem a fisioterapeuta, a técnica de enfermagem, cada um vai desempenhar o seu papel, que é de fundamental importância. Então, assim, a gente precisa também, enquanto enfermeira obstetra, que a gente atuando dentro de uma maternidade, de um hospital, entender a importância do médico nessa equipe. Porque vai ter um momento, né, que eu não vou poder conduzir. Eu posso até saber o que ele vai fazer, tá? Mas eu não posso conduzir. Então, também tenho que saber o momento em que eu tenho que, não é nem recuar, eu ia falar recuar, mas não é isso, não é recuar. É admitir, é identificar, é diagnosticar, que algo ali está além do que eu poderia fazer, comunicar a equipe médica e ficar com eles. Eu sempre digo isso nas minhas aulas, gente. Quando vocês identificam a distócia, né? Quando vocês identificam a gestação de alto risco, Rita, a enfermeira não pode atuar, a enfermeira obstetra não pode atuar na gestação de alto risco. Quem disse? Você não vai assumir o parto, né? Sozinha, mas muitos partos de alto risco, tá? A gente vai pegar esse parto pra gente, que a gente não vai deixar de ser enfermeira, né? Naquele momento, tá? Deixar de ser enfermeira obstetra, por isso não, e vai tanto anotar em prontuário, quanto conversar com a equipe o porquê da gente ter assumido aquilo ali. Muitas vezes, né, até mesmo medicações que estão no protocolo, tem um protocolo, né, gente, de atuação da enfermeira obstetra, que eu quero aproveitar e falar dele aqui, né, tenho muito orgulho dele, que foi elaborado por mim, por uma equipe bem pequenininha, um protocolo bem trabalhoso.
que ele precisa ser revisado, ele é 2014, tá? Mas ele é super atual ainda. Então, esse protocolo diz tudo que a gente pode fazer, inclusive medicações, mas é claro que para isso é preciso uma discussão interna, certo? Nos gestores e com as equipes. Então, tem medicações que eu vou fazer, porque está pautada pelo Ministério da Saúde, já tem um protocolo, já tem dizendo tudo como é para fazer. Eu vou iniciar, porque está lá na nossa lei do exercício. A gente vai tomar providências até a chegada do médico. E que providências são essas? São as providências que aquela paciente precisa que eu tome. Então, eu preciso ter também o quê? Discernimento. Não é verdade? Eu preciso ter conhecimento, discernimento, e não é cruzar o braço, não, porque o médico não está aqui, eu não posso fazer. Então, são essas coisas que a gente vai adquirindo realmente. Eu também preciso levar em consideração que eu não sou hoje a mesma pessoa de há 20 anos atrás. Eu compreendo, né? Eu pondero, certo? Eu também vou e compreendo, às vezes, algumas atitudes de colegas, mas eu, inclusive, enquanto enfermeira de assistência, eu não tive tanto apoio como as colegas que estão hoje na assistência têm, principalmente dentro da Tcila, tá? Porque elas têm uma diretora geral e uma diretora de enfermagem, enfermeiras obstetras. Então, assim, sabe que a gente está... Então, precisa aproveitar isso. Isso é preciso ser aproveitado, sabe? Que é para pegar mesmo esse gancho com portarias internas, estabelecendo, trazendo toda a lei do exercício, dizendo o que pode fazer, né? E aí aproveitar isso, preencher a IH, sabe? Que isso a gente, para dar visibilidade ao nosso trabalho, o Ministério da Saúde precisa ver a IHs preenchidas por nós. Entende, Beatriz? Então, assim, são muitas coisas que a gente poderia estar fazendo, mas que às vezes a gente está brigando por coisas que não vem ao caso, não é o momento, certo? A gente pode muito melhorar a nossa assistência de risco habitual àquela mulher que está ali, tá? Ao invés, às vezes, de ficar tentando fazer coisas que realmente não viria ao caso. Não sei, você disse que o tempo está apertado e eu estou falando, mas diga. Com certeza, Rita. Suas explicações são as melhores. Eu queria agradecer aqui, em nome do projeto de extensão Alô Gestante, né, da Unijorge. Queria agradecer por você ter aceitado esse convite, né? Pela nossa parceria sempre com a Maternidade Salvador, né? Com a Liga Acadêmica também de Atenção Integral à Saúde Feminina, né? Que é a Laís do Jota. E também pela Capa Cursos, né? Por estar sempre proporcionando, né? Os cursos da área da saúde, das aplicações de obstetrícia, né? Que são super acessíveis. Então, a gente queria agradecer, né? E próximos convites estão aí. Esperamos poder contar com você também. Muito obrigada, Rita. Ah, tá. Pode contar comigo. Eu estou vendo aqui tanta gente. Estou vendo Lúcia. Trabalhei tantos anos com Lúcia no Corém. Um beijo grande, Lúcia. Obrigada aí pelo carinho. Não sei se depois eu posso ver isso, Beatriz, aí, que as pessoas estão escrevendo. Não sei. Pode. Se você... Eu fico, Ludmila também, que já me mandou aí, Daniela, eu fico muito feliz de estar vendo vocês aqui, muito feliz pelo dia que foi escolhido, feliz por ter sido escolhida para estar aqui com vocês, tá? É sempre um prazer muito grande, e espero ter outros momentos, tá? Espero poder ainda conseguir aí contribuir com a nossa formação, com a nossa profissão, tá? E assim, somos mulheres... cuidando de mulheres, né? Isso nos gratifica demais e precisamos dar o nosso melhor. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Aline, né? Live maravilhosa. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada, Rita. Um abraço. Até a próxima. Beijo, queridas. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.